Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando a segunda parte da live sobre cristianismo e necropolítica. O tempo esgotou, né, dessa primeira parte, onde estivemos discutindo, tanto eu quanto o professor Romero Venâncio, e como havíamos previamente combinado, para fazermos as ponderações, as considerações finais, né, eu estou embora a gente acabe não utilizando todo o tempo necessário, nós utilizaremos parte desse tempo para fazer essas considerações que não foram possíveis de serem feitas durante o tempo da live anterior. Estou só aguardando aqui o professor Romero acessar a transmissão para poder adicioná-lo, né, à conversa, para dar prosseguimento. Assim como também as pessoas que estão momento, né, eu vi algumas pessoas já começando a acessar, e eu vou aqui introduzir para dar continuidade. Muito bem, voltamos. Pois é, Alexandre, como eu lhe disse, eu estava pensando esses dias, quando eu fiz meu curso de teologia, ali na segunda metade da década de 80 toda, até 89, até o fechamento do Instituto de Teologia do Recife, e quando eu cheguei para morar no Recife, eu era bem jovem, estava saindo ali da adolescência para a juventude, nos meus 18 anos, eu ganhei de presente, ainda no seminário, o livro Brasil Nunca Mais. Na época esse livro estava fazendo muito sucesso, esse livro, a primeira edição, esgotou em um mês. Ele foi publicado pela editora Voz, como você sabe, como acredito que as pessoas que estão nos acompanhando sabem. E eu era muito jovem quando eu li aquilo. Eu sabia que o Brasil tinha tido uma ditadura, eu nasci nessa ditadura, eu nasci em 1968. Então, assim, eu nasci nessa ditadura, eu vivi um pouco a minha infância nessa ditadura e tal. Mas, assim, eu nunca tive contato com a tortura, eu não tive contato com prisões, eu não tive contato na minha infância com pessoas que foram torturadas, presas e mortas, etc. Então eu vim de fato conhecer isso quando eu fui para o Recife, né, fazer meu curso de teologia. E quando eu li esse livro, no primeiro momento foi um impacto violentíssimo. Porque esse livro, ele tem uma divisão que é muito interessante. A primeira parte dele é o histórico de como se deu a ditadura militar no Brasil, né? Como ela, a partir de 64, o golpe, os militares, a situação do governo João Goulart, depois vieram as perseguições, etc. Tal. A segunda parte do livro, ela é de depoimentos com pseudônimo, com iniciais das pessoas que foram torturadas. Aí foi quando eu me dei conta, né, do regime de terror que foi o Brasil, né? O Brasil foi um país em que o terror tomou conta desse país. Mulheres foram torturadas, estupradas, assassinadas, exiladas. Homens foram torturados, foram massacrados nos porões da ditadura, foram exilados, pessoas perderam seus empregos, perderam suas vidas, pessoas foram assassinadas, tal. Então, quando eu olhei isso, né, eu me dei conta de um sistema, não é, que tomou conta do Brasil depois de 64 e radicalizou em 68 com o AI-5, né? E isso foi defendido ideologicamente, porque era contra comunista, contra terrorista e tal. Então você criou-se, aí eu me dei conta de que criou-se uma cultura de morte nesse país, uma cultura em que a morte imperava, né, enquanto cultura, não é? No primeiro momento com colaboração dos cristãos, católicos e protestantes apoiaram aquilo ali. Depois, católicos e protestantes foram perseguidos por essa tragédia, né? E é interessante que cristãos foram perseguidos, cristãos foram presos, cristãos foram assassinados ou cristãos foram levados à morte, como é o caso do Frei Tito de Alencar Lima, não é, que se matou diante de tantas torturas que ele sofreu. Então, veja, quando eu li esse livro, eu fiquei impactado com o Brasil Nunca Mais. E aquilo, sabe aquele sentimento que me rodou a cabeça? Me rodou a cabeça, né? Brasil Nunca Mais tal.
Quando essa semana, por conta da nossa live, Cristianismo e Necropolítica, eu fiquei pensando comigo. Aí eu disse, rapaz, eu me lembrei desse livro. Eu me lembrei desse livro. Porque quando eu olho a assinatura desse livro, e é aí que entra a temática do cristianismo, quando eu olho a assinatura desse livro, ele tem a assinatura do pastor Jaime Wright e tem a assinatura do cardeal arcebispo de São Paulo, à época, Dom Paulo Evaristo Arnes. Então significa dizer que esse livro ele será um testemunho de cristãos para a história do Brasil. É isso que me interessa. Significa dizer, eu posso dizer, em nome desse livro, que cristãos combateram a cultura de morte. Cristãos combateram as formas de necropolítica da ditadura brasileira. Cristãos arrumaram, organizaram experiências e memórias para ficar para a posteridade. Então, eu estou diante de um livro que, apesar do nome Brasil Nunca Mais, é um livro que nos coloca diante de testemunhos de vida, de pessoas que combateram a morte, não é, para ter na vida, não é, o elemento central. Então, assim, eu queria, de fato, voltar à segunda parte da live, porque eu acho que para a gente não apenas não entender o cristianismo como aquela religião que só patrocinou, abonou e apoiou a cultura de morte. Eu acho que nós temos na história desse país, com todas as contradições dele, todas, eu não nego as contradições que esse país viveu e está vivendo agora, né? Que nós tivemos experiências concretas de cristãos que, de fato, combateram, não é, a tortura, combateram o assassinato, combateram a cultura de morte e etc. Então, assim, eu sempre que eu for refletir sobre cristianismo e necropolítica e cristianismo, eu vou pensar nesse livro. Porque esse livro, ele trata da morte, ele trata de pessoas que sofreram a morte, porque a tortura é uma forma de morte, a prisão é uma forma de morte, o exílio é uma forma de morte, a destituição da sua vida pública é uma forma de morte, né? A perseguição é uma forma de morte. E eu vou ver nesse livro cristãos que combateram isto. Dom Paulo Evaristo Arnes usou a estrutura da Arquidiocese de São Paulo e da Comissão de Justiça e Paz para organizar este livro. O pastor Jaime Wright participou da organização, compilando documentos, arrumando documentos para comprovar o que foi a ditadura militar brasileira. Então, esse livro é um grande testemunho, esse livro, Brasil Nunca Mais, Editora Voz, esse livro por si só é um grande testemunho em que cristãos se engajaram contra a cultura de morte. Cristãos se engajaram contra a necropolítica. Pronto, era para isso que... Não é, eu queria ver o que, é que você pensa, como você vê, essas coisas ou outras que você esteja pensando aí. Não, só me resta, né, como diz assim, concordar, né? Eu digo, é um bonito exemplo, né, de que não somente nesse momento histórico brasileiro, mas como você já bem colocou antes, mas em toda a história mesmo do cristianismo, embora muitas vezes há um apoio significativo, né, dentro do cristianismo a uma cultura de morte ou a uma necropolítica, sempre existiram também a resistência, as vozes discordantes, as vozes que sempre denunciaram isto dentro da sua própria religião, né, que é o que a gente chama de uma espécie de profetismo, né? Essas vozes proféticas, elas estiveram sempre presentes, em outros momentos da história, estiveram presentes neste momento específico da história brasileira, e há vozes proféticas também neste atual momento que nós estamos vivendo no Brasil. Né? As pessoas pensam que há um apoio geral, né, desses que advogam a permanência de um governo como o atual em nome do que eles entendem o que é defesa da religião cristã.
enquanto há outros que entendem que o que eles estão defendendo não é nada, não tem nada a ver com o cristianismo de fato, estão denunciando e manifestando acerca das coisas que estão acontecendo no presente momento no Brasil. Como nós estamos testemunhando, né, durante esses últimos dias, essas manifestações que estão ocorrendo pelo mundo, o assassinato, né, por aquele policial racista do George Floyd, lá nos Estados Unidos, né, surgiu essa semana um laudo, né, um laudo paralelo, que no primeiro laudo quiseram dizer que a morte não se deu por consequência da asfixia, o joelho colocado sobre o pescoço, mas porque ele tinha um outro quadro de insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, e que o sufocamento apenas agravou, mas não foi quem provocou a morte. Mas o laudo atual deixou muito claro que ele morreu por asfixia, assim, por essa asfixia. Porque quando você aperta essa lateral do pescoço, quem é praticante de artes marciais sabe muito bem disso, se você aperta essa parte aqui do pescoço de alguém durante 5 segundos, você deixa de enviar oxigênio para o cérebro e automaticamente a pessoa apaga, ela desmaia. E se você continuar apertando, né, durante um tempo, você vai provocar, às vezes, danos cerebrais que são irreversíveis e, consequentemente, a própria morte. Né? Então, foi isso que aconteceu. Né? E isso tem gerado hoje no mundo toda uma comoção. Nós tivemos manifestações no Paraná, por esses dias também. Outras manifestações estão ocorrendo pelas redes sociais de um modo geral. E eu, citando isso, lembrando que muito do que está acontecendo hoje, né, nesse movimento negro nos Estados Unidos, tem a ver com toda aquela luta pelos direitos civis que começou na década de 50 e entrou pela década de 60 até, e que vem ocorrendo até os dias de hoje. E que na base dessa luta por direitos civis estiveram religiosos envolvidos. Cristãos católicos, cristãos protestantes, como o Martin Luther King Jr., e os seus outros companheiros que estiveram envolvidos, um muçulmano como o Malcolm X, o Malcolm X, né, o movimento negro muçulmano, movimento dos Panteras Negras, esse movimento do poder negro, né, que abriram um caminho para que hoje seja possível gritar, né, que vidas negras importam. Né, vidas negras importam. Né, e entender que na base disso, né, na luta por vida e por direitos civis da população negra, estiveram cristãos envolvidos com isso desde o início. O próprio Martin Luther King Jr. foi assassinado, né, por conta da sua militância pelos direitos civis. Na época do seu assassinato, diversas manifestações iguais às que estão ocorrendo agora ocorreram em todos os Estados Unidos, com toda essa comoção, com toda essa situação que nós estamos testemunhando hoje, ocorreu por ocasião do assassinato. E isso obrigou o governo, na época, a ter que aprovar toda uma série de legislações pró-direitos civis. Foi isso que contribuiu para acalmar os ânimos na época. Né? O que, infelizmente, no momento, né, com o atual governo Trump, que vai à porta de uma catedral episcopal, com uma Bíblia na mão, tentando usar o cristianismo para propósitos políticos particulares. Tivemos uma resposta clara da episcopisa, da igreja episcopal lá nos Estados Unidos, que repudiou essas atitudes do Trump, já que a igreja episcopal nos Estados Unidos não se alinha com esse tipo de pensamento trumpista, né, do governo Trump. É mais um exemplo de voz no presente momento que não se alinha a esse tipo de pensamento. Assim como no Brasil, católicos progressistas e protestantes progressistas dentro do contexto de presbiterianos, como no nosso caso da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, de metodistas, de luteranos, né, e de batistas e de outros segmentos também estão
se opondo a um movimento, todo movimento, a um movimento evangélico pelo Estado Democrático de Direito que está constituído desde as eleições aí de 2018, que vem se opondo às iniciativas do governo atual. Então, de fato, os cristãos vêm se manifestando ao longo da história. Se ocorrer, sim, né, um certo afinamento ou alinhamento com a cultura de morte ou com a necropolítica, é inegável, a história é testemunha disso. Mas a mesma história é testemunha de que sempre surgiram também vozes proféticas para denunciar, né, esse tipo de conluio em favorecimento da morte ao longo de toda a história, tanto a nossa história mais restrita aqui no contexto brasileiro como mundial. E eu não teria mais o que acrescentar. Perfeito. Meu amigo, ótimo. É isto. Eu quero sugerir aos que estão nos acompanhando que quarta-feira a gente está articulando com o professor Ivani, que é professor da UFRJ, que é Babalorixá, e que coordena a caminhada contra a intolerância religiosa no Rio. Ele vai fazer a live com o Alexandre. Eu acho que vai ser uma live muito importante para discutir essa temática do cristianismo, o candomblé e a intolerância religiosa. Então é só comunicar às pessoas, né, que a gente vai manter a nossa live Teologia e Afins, mas com a presença, acho que do professor Ivani. Eu falei com ele ontem e tal. Bem, basicamente da minha parte é isso, Alexandre, viu? Muito bom, foi importante. A nossa reflexão hoje era cristianismo e necropolítica, a partir de Bembe, a partir das condições atuais, ver qual é a posição do cristianismo perante essa tragédia, né, que é a política, que é a necropolítica da forma neoliberal sendo implementada hoje. É isso. Da minha parte é isso, viu? Beleza. Pronto. Como Boa você noite. já fez o convite para o da próxima semana, só lembrando ao pessoal que a primeira parte, né, para quem de repente não acompanhou, eu já disponibilizei o vídeo aqui no próprio Instagram, no IGTV, e depois eu vou baixar o vídeo e salvar novamente no YouTube também para ser compartilhado. O YouTube é o meu, Alexandre J. Prazeres, né? No meu Instagram também tem um link para o YouTube. Depois eu baixo o vídeo e disponibilizo lá da primeira parte dessa segunda que nós estamos encerrando agora. Né? E é isso. Então, Romero, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. Ótimo. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos e todas. Valeu demais. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.